Que palavra bendita, né? E cânticos muito necessários para os nossos dias. O primeiro cântico que eu gosto demais, né? Gosto demais. Eu lembro toda vez que eu canto esse cântico que eu cantei lá no Piauí com os meninos. Fala, Deus, fala, fala, eu preciso tanto do Senhor. Fala, Deus. Aí esse segundo cântico dizendo dessa necessidade da alma também, de subir, de estar mais perto, de adorar e tocar, ver. E finalmente essa declaração que todo mundo aqui talvez cantou, que todo mundo aqui falou, eu preciso do Senhor. Mas há uma verdade bíblica aqui, há uma verdade profunda aqui, que ele diz, olha, assim como o ar que eu respiro. E às vezes nós não nos damos conta que precisamos mais de Deus do que de ar para os nossos pulmões. Mais de Deus do que dinheiro para a nossa conta. Mais de Deus do que comida para o nosso estômago. Nós não vivemos sem o autor da vida. E nem sempre sabemos disso. Segunda-feira, num programa que eu nunca tinha assistido, o pastor Ed René Kivitz foi questionado sobre isso. Escuta, a igreja é necessária, a igreja é essencial, né? E eu achei demais a resposta dele para um pessoal que pega pesado com a igreja, que reclama muito, que zomba, que escarnece da igreja. De gente que já começou o programa dizendo assim, olha, eu não acredito, eu não creio, eu não gosto de igreja. E aí quando perguntaram para o Ed, sei lá, a igreja é precisa, é necessário, ele disse assim, olha, não é só porque o governo diz que a igreja é essencial, a igreja é essencial para uma comunidade. Talvez a comunidade nunca vai descobrir como a igreja é essencial para a vida do ser humano. A igreja do Senhor Jesus é essencial. Mas não necessariamente os seus ritos. Não necessariamente os seus costumes. E é isso que a gente está aprendendo na pandemia. A gente gosta demais de estar junto, mas dá para viver. É possível ser igreja sem se congregar. É possível ser igreja como em países perseguições, ou o irmão enfermo que não pode sair da cama, ele continua sendo igreja. E igreja é essencial. E às vezes nós confundimos igreja com religiosidade. E temos que descobrir, como cantamos aqui, que precisamos de mais, necessitamos de mais e precisamos buscar o Senhor Deus. E essa semana foi terrível, talvez para mostrar isso. Exatamente isso, que foi dito lá no programa de segunda-feira. Essa semana foi terrível para mostrar como a religião pode macular, como a religiosidade pode machucar as pessoas que os buscam. Primeiro ficou evidenciado isso num problema social de uma menina que engravidou e teve que abortar. E aí, para a sociedade, o exemplo mais bonito foram dos pagãos do que da igreja. Aí no domingo a gente sai daqui, vai para casa e vê um líder religioso católico sendo destituído, sendo desmoralizado porque enriqueceu às custas da igreja. Aí durante a semana tocam outra vez no assunto do espírita que abusou tanta gente e os juízes, ninguém quer julgá-lo porque todos têm de alguma forma um rabo preso, né, vamos assim dizer, mas que maculou, que machucou, que invadiu, um espírita. Aí durante a semana uma líder evangélica, deputada, é acusada de assassinato. E um pastor, líder, candidato a presidente, pastor evangélico, é preso.
Essa semana foi uma semana para todas as religiões ficarem coradas de vergonha. Porque os seus líderes, de alguma forma, e lógico, estou tipificando alguns, machucaram. A religiosidade às vezes machuca. A confiança no ser humano sempre machuca. E aí, por causa de tanta notícia, sim, a gente fica pensando, puxa, a gente precisa mesmo de Deus, precisamos mesmo do toque de Deus, precisamos de homens e mulheres de Deus, precisamos ser usados por Deus. Aí a gente dá uma olhada na internet e vê líderes religiosos se degladiando, se machucando, se acusando. Vendo líderes de timbre, de nome, dando um péssimo exemplo para a sociedade. E são exatamente nos dias de adversidade, ou nos dias de grande sucesso, ou nos momentos que as pessoas mais estão propensas, mais estão sofrendo, é que precisamos realmente de ver pessoas de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a verdade de Deus, com as práticas de Deus, para restituir, para salvar as pessoas. E aí encontramos só maus exemplos. Desculpa. Não é que encontramos só maus exemplos, mas encontramos maus exemplos. E foi isso que me fez pensar, puxa, o que é que eu tenho que dizer para a minha igreja? O que é que eu tenho que conversar hoje, qual a nossa necessidade, não só como igreja, mas como igreja que faz parte de uma sociedade, de uma igreja que como sociedade se machuca não só quando, por exemplo, tem um problema social, tem um problema de saúde, e as instituições falham, as organizações falham, os governos falham, as religiões falham, como nós, filhos de Deus, temos que nos portar. E aí hoje pela manhã, quando li o texto que li aqui no começo do nosso culto, de Efésios capítulo 6, falei da oração. E aí depois, enquanto estava pensando sobre o que trazer aos irmãos, fiquei pensando como que, hoje pela manhã, enquanto estava falando na live, disse exatamente o que Paulo está dizendo aqui, que a gente tem que orar sempre, tem que orar de todo jeito, de toda forma, temos que orar no Espírito. E eu disse lá pela manhã o que quero dizer aqui durante algumas semanas, que nada pode impedir a oração. Pode ser que um dia, como estamos agora, os governos, a lei, as circunstâncias, a doença nos impeça de vir ao culto outra vez, pode ser que a enfermidade nos impeça de abraçar, pode ser que a lei nos impeça de cultuar a Deus como gostaríamos, mas nada e ninguém pode impedir um cristão de orar. Podem impedi-lo de vir à igreja, podem impedi-lo até de ter a Bíblia. Pode ser que um dia as suas Bíblias, as dezenas de Bíblias que você guarda bonito na estante e não lê, sejam todas elas queimadas, proibidas. Não é difícil. Isso aconteceu diversas vezes na história e vai acontecer outra vez. É por isso que a Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração. Não é na estante, na gaveta, não. Pode ser que um dia você não tenha a palavra de Deus para ler. Pode ser que você não possa ir a um culto. Pode ser que nunca mais possamos ter a liberdade de transmitir a palavra de Deus online para todo mundo ouvir. Pode ser não. A Bíblia diz que vai acontecer. Eu não sei quando, mas vai. Mas ninguém pode impedir um cristão de orar. Ele pode estar enfermo, mas ele pode orar. Ele pode não ter igreja ou templo para ir, mas ele pode orar. Ele pode ser proibido de cultuar, mas ele pode orar. Ele pode ser proibido de falar, podem arrancar a língua dele, mas não vão arrancar o seu poder de orar no Espírito.
A oração é o algo mais divino que podemos ter, porque é a fala divina que temos em nós, a nossa comunicação direta, sem intermediários com Deus. A oração é a oração que pode fazer transmutar, transformar e transbordar vidas. Essa semana numa reunião alguém falou isso, e hoje quem assistiu o nosso bate-papo sobre oração, uma irmã testemunhou, foi tão bonito ouvir, a irmã dizendo: pastor, eu perdi meu esposo, mas Deus o transformou nesses últimos anos, ele conheceu Jesus e ele foi sendo lapidado, e agora que foi lapidado, agora Deus o levou, eu estou com saudade, mas Deus fez o que tinha que fazer. A oração transforma. O povo de Deus é transformador, muito mais do que qualquer poder. O poder da oração, muito mais do que o poder do dinheiro, muito mais do que o poder do Estado, da política. O poder da oração. Aí, eu estava estudando e resolvi pregar aos irmãos e falar com os irmãos sobre as orações de um prisioneiro. Paulo, o apóstolo Paulo, por causa do evangelho foi preso, mais de uma vez, mas foi preso. E na sua prisão, ele escreveu algumas cartas, chamadas Cartas da Prisão, que eu gosto muito, que até lecionei no seminário há poucos dias atrás. É maravilhoso ver as cartas de Paulo, um prisioneiro, preso. É maravilhoso saber disso, mas melhor do que isso, hoje me deparei e me percebi que as orações que Paulo faz nas suas cartas, que eu mais gosto, foram as que ele fez enquanto estava preso. Paulo, este que é prisioneiro de Cristo, se você quiser só tirar a dúvida, né? Filipenses capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, Paulo se nomeia assim mesmo, ou melhor, Filipenses não, Efésios 3:1 diz assim: quando eu penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, para o bem de vocês, os gentios. Capítulo 4, versículo 1 também, ele diz: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico que vivam de modo digno. Aí ele vai repetir essa mesma frase em Filemão, capítulo 1, versículo 1 e 9. Ele vai repetir em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus. Paulo era prisioneiro de Cristo. Por que que ele era prisioneiro de Cristo? Primeiro, porque ele foi preso por causa do evangelho de Cristo. Ele foi preso porque estava pregando o evangelho. Ele foi preso porque em algumas cidades ele chegava, pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, deixavam os ídolos, deixavam a idolatria, abandonavam os seus santos, abandonavam o seu jeito de ser. Ele repreendia e expulsava demônios de poderes espirituais, de adivinhos, e aí a economia da cidade quebrava, e aí ele então era perseguido. Ele colocava em xeque grandes culturas, como lá, por exemplo, em Éfeso. Éfeso tinha um templo enorme da princesa, da deusa Diana, e ele chega e começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a se converter e o pessoal começa a se preocupar, olha, se esse pessoal aí se converter com esse tal do Paulo, a gente vai perder a nossa maior fonte econômica, nossa maior fonte de lucro, que a gente tem um big de um templo aqui, o pessoal vem de todo lugar aqui, a gente ganha dinheiro com isso. Se o pessoal se converter para esse Cristo aí, a gente perde tudo isso. Paulo foi preso porque pregava o evangelho. E quando ele pregava o evangelho, as pessoas abandonavam o seu jeito errado de ser, mesmo que isso lhe desse riquezas, mesmo que isso lhes desse glória, mesmo que isso lhes desse poder, muitas vezes se convertiam e abandonavam tudo para ser cristãos. Não é como os dias de hoje, que as pessoas querem ser cristãos para ir aos palácios do poder, querem ser cristãos para ganharem mais dinheiro, querem ser cristãos para terem mais seguidores na rede, querem ser cristãos para terem títulos, não serem só servos,
serem bispos, pastores, apóstolos, deuses. Naqueles dias, ser cristão era perder a liberdade, perder o status, perder o dinheiro, perder as posses. Era perder algo na vida para ganhar algo que, como cantamos aqui, vale muito mais do que tudo. Era ganhar Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Ser cristão não era status. Paulo estava preso porque pregava o Evangelho de Cristo, porque obedecia à vontade de Cristo, porque era fiel a Jesus Cristo. Mas Paulo também era, e ele diz aqui, se você vai entender nesse contexto, ele sempre fala: eu sou prisioneiro de Cristo, não só por causa de Cristo. Ele diz: eu sou prisioneiro porque eu sou prisioneiro de Jesus. Eu sou servo dele, eu estou preso a ele, eu não consigo me libertar mais desse Senhor que eu entreguei a minha vida. Eu sou escravo dele. E é por isso que ele escreve suas cartas da prisão e entende-se como prisioneiro, porque realmente estava ali com o corpo preso, mas ele também era prisioneiro porque ele estava preso à vontade, ao senhorio de Jesus. O nosso contexto social mudou. Hoje as pessoas buscam aquilo que lhes dá prazer, que lhes dá glória, que lhes dá vantagem. Eu já cansei de ver gente vindo para a igreja, e orando, indo aos cultos, indo a campanhas de oração, para vencer enfermidades, para vencer problemas, dificuldades. Virem, descerem as águas batismais, e depois que a vida se soluciona, depois que a vida se equaciona, abandonam, esquecem. Porque passou o problema, porque restituiu o casamento, porque recuperou o filho drogado, porque venceu a dificuldade financeira, aí pronto, venceu, tá bom, agora deixa que eu levo a minha vida. Hoje, para muita gente, ser cristão é sinônimo de eu estou indo buscar alguma coisa para mim. Eu estou indo buscar alguma vantagem para mim. Eu estou perdendo, então eu tenho que me juntar a Cristo para ganhar algo para mim. O cristianismo bíblico era o para Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu perdi. Eu vivo só para a glória dele. Esse era o evangelho dos primeiros dias. E aí Paulo ora. E hoje, quando eu estava estudando e me deparei com essas orações, eu falei: eu vou pegar, porque é isso que eu gostaria. Lembra que domingo passado eu vim aqui? Falei para os irmãos que nós temos que virar o disco, e ser cristão de verdade é ser diferente. Paulo estava preso e ele faz algumas orações. Ele faz oração em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, Filipenses capítulo 1 e Colossenses capítulo 1, 4 orações. 4 orações que ele escreve nas suas cartas enquanto está preso. E nessas orações que Paulo faz, ele não faz nenhum pedido físico. Ele não pede nenhuma bênção, material. E por mais incrível que pareça, Paulo ora, e ora pelo caráter dos crentes que ele está escrevendo. Ele fala: eu estou preso aqui, mas eu estou preocupado com o tipo de crente que você está sendo, com o tipo de cristão que você é, com o tipo de pensamento que vocês têm, porque eu estou preso aqui, porque eu estou seguindo a Jesus Cristo. E você? Você está solto, você está livre, você está na igreja, mas você também tem andado, Paulo repete diversas vezes isso na sua carta, você tem andado segundo a vocação de Cristo na sua vida, ou seja, de acordo com aquilo que Cristo chamou você? Todos nós o somos e estamos aqui porque fomos chamados por Cristo, fomos eleitos por Deus.
Ser igreja é isso, a palavra igreja, já expliquei muitas vezes para os irmãos aqui, tem uma formação da palavra grega que, na nossa tradução livre, significa chamados para fora. São aqueles que foram chamados para sair deste mundo, para viver diferente desse mundo, chamados, convocados. Você foi convocado, se você é igreja, você foi chamado. E Paulo pergunta, atrás das grades, pergunta, escuta, você está vivendo de acordo com aquilo que você foi chamado? Porque como é que você pode ser chamado para algo e viver do jeito que você quer? É tipo jogador de futebol. Bom, você foi convocado na seleção para ser centroavante. Ah, não, mas eu quero ser goleiro. Mas você não é goleiro. Você foi convidado, você foi contratado nessa empresa aqui para você fazer os dados técnicos. Ah, mas eu prefiro fazer café, eu gosto de fazer café. Mas você não foi contratado para fazer café. Você foi contratado para fazer a contabilidade da empresa. Para que você foi contratado? Para que você foi chamado? Para que você foi chamado por Cristo? Para ser o quê? Para ser como? Paulo escreve as suas cartas, em grande parte, para exortar os irmãos dessa forma, mas muito especialmente, hoje, entristecido pelos dados que eu falei aqui para você dessa semana, das vergonhas que a gente vê, eu me perguntando como é que a gente pode mudar. A primeira coisa, eu disse, bom, a gente tem que orar. E aí, vendo as orações de Paulo, eu falei, é isso. E eu quero meditar com você, nessa e nas outras semanas, sobre as orações do prisioneiro. E a primeira, vamos lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. A primeira é a oração pela iluminação. Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 23, Paulo diz assim: desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dEle. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que o chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Também oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que creem. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus dos domínios celestiais. Agora, preste atenção no versículo 21, agora, Ele está muito acima de qualquer governante, de qualquer autoridade, de qualquer poder, de qualquer líder, ou de qualquer outro nome, não apenas deste mundo, mas também no mundo futuro. Deus submeteu todas as coisas às autoridades de Cristo, e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em toda a parte. Amém? Vamos orar? Pai, por favor, eu não tenho capacidade, Deus, eu não consigo. Eu sei que não consigo, Deus, entender, retirar, talvez compreender, e muito menos expressar
mostrar para esses irmãos tanta profundidade que há nessa oração, Senhor. Tanta riqueza que há guardada para mim e para eles. Já que eu não consigo, Senhor, por favor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações agora. Em nome de Jesus, amém. O meu tempo realmente é muito curto, então eu vou ter que ser bem superficial. Mas só de ler essa oração eu fico impressionado. Só de ler essa oração eu fico olhando para os cristãos que eu conheço hoje e fico igual o Paulo dizendo assim: gente, vocês não estão entendendo. Vocês acham que ser cristão é isso aí? Vocês acham que ser cristão é esse negócio aí que você vai numa igreja de vez em quando, canta uma música legal de vez em quando, faz uma oraçãozinha de vez em quando e acha que isso aí é ser cristão? Você acha que você foi chamado para isso? Você acha que o poder do sangue de Jesus só faz isso na tua vida? Você acha que o poder imensurável e grandioso do Espírito Santo só pode fazer isso em você? É só isso aí que você tem? Só isso aí? Que dó que eu tenho de vocês. Que dó. Eu acho que Paulo ia dizer assim: gente, acorda. É terrível quando a gente não sabe tudo aquilo que já vem no bilhete. Sabe quando você compra o bilhete? Você vai no cinema, aí você entra no cinema, vai lá, assiste e fala assim: ai, que vontade de comer pipoca, mas não tem dinheiro. Ah, mas não tem dinheiro para pipoca. Minha mulher vai no cinema só para comer pipoca. Ela dorme no filme e come a pipoca. E uma vez eu fui no cinema, e estou dizendo isso porque aí a vontade de comer pipoca, você não tem dinheiro, e de repente quando você sai, você olha para o teu bilhete e está escrito lá, inclusa pipoca. E você ficou o tempo todo com vontade de comer pipoca e já estava paga. Já estava ganha, já era sua. É terrível quando você está à procura de profundidade na vida e você já tem isso à sua disposição. Como diz de um grande editor falecido, chamado William Randolph, diz que ele investiu toda a sua fortuna para comprar quadros do mundo inteiro, e ele tinha uma galeria enorme de quadros. Esses dias eu assisti um filme parecido com isso, muito legal. O filme chamou Sequestro, vale a pena. E aí o cara tinha uma coleção enorme de casas e mais casas cheias de quadros. E ele vê um catálogo e tem um quadro que é famosíssimo. E ele contrata pessoas e fala: vai atrás desse quadro, eu quero esse quadro de qualquer jeito. E os caras saem e vai para o mundo, e vai para lá, e vem para cá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. Aí de repente, algum tempo depois de gastar muito, viajar muito, eles chegam e dizem assim: nós encontramos o quadro. Onde que está? Está no seu sótão, guardado. O senhor já comprou faz muito tempo ele, mas o senhor nem sabe o que o senhor tem. Paulo, eu creio que ora, e a oração de Paulo, preste atenção nisso, Paulo ora e não pede para Deus dar nada. Paulo não faz nenhum pedido para Deus dar ao seu povo. Paulo só pede para Deus revelar ao povo que eles já tinham, para que eles descobrissem o que já estava incluso na vida com Deus, para que eles descobrissem o que já vinha no pacote da salvação. Mas eles estão andando daqui para lá e de lá para cá e não descobrem. Eles vão atrás de poderes, eles querem cargos do governo, eles querem dinheiro, eles querem status, eles ficam procurando coisas e mais coisas, constroem palácios e riquezas, eles escrevem e criam um monte de ministérios novos para tentar ser o melhor povo e mais abençoado. Já tem a maior riqueza, o maior poder, vocês já têm a maior abundância que vocês podiam ter na vida, vocês já têm, mas vocês não usam, vocês não usufruem, vocês não pegam. E como o tempo foi, deixa eu só passar por cima aqui, olha lá, Paulo diz:
oro por vocês, e quando eu oro, do amor que vocês têm, eu sei, primeiro, eu agradeço a Deus, eu agradeço demais, e eu peço a Deus só o seguinte, que Deus dê sabedoria e conhecimento para vocês, o entendimento de vocês, que Deus abra a mente de vocês precisam conhecer, e Paulo diz especificamente, sabedoria espiritual, porque Paulo sabe que é só Deus, só o Espírito Santo de Deus que pode dar essa sabedoria. Em João capítulo 14, versículo 25 e 26, João capítulo 16, Jesus diz isso, olha, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e Ele vai revelar a minha verdade, Ele vai guiar a verdade, Ele vai mostrar para vocês, Ele vai abrir os olhos de vocês, vai ensinar tudo aquilo que eu já ensinei, as minhas palavras, Ele vai mostrar para vocês o que está no pacote, ser salvo. Jesus disse isso, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e é vocês, através do Espírito Santo, que vão saber isso, porque é o Espírito Santo que vai iluminar vocês. Paulo usa essa expressão também em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 em diante, mas aqui, no versículo 18, ele diz, olha, eu oro para que o coração de vocês sejam iluminado. O que é isso? Deus acende a luz, aperta o botão, porque eles estão no escuro, e eles não estão vendo tudo o que deveriam ver. Ilumina, Senhor, clareia os olhos, a mente, clareia o entendimento deles, para que eles enxerguem o que é esse negócio de conhecer Jesus, andar com Jesus, viver no Espírito, porque na realidade eles não têm o conhecimento, eles não conseguem ver, eles não sabem, eles precisam disso, eles precisam conhecer. Paulo ora e diz assim, Deus, eu quero que eles conheçam o quê? Diz aqui, versículo 17, peço que o Senhor lhes dê sabedoria e entendimento, para que conheçam e cresçam no conhecimento dEle. Olha aqui, queridos, Paulo diz assim, Deus, eu quero muito que o Senhor os faça sábios e os faça conhecer mais o Senhor. Eu quero que eles conheçam mais o Senhor. O ateu diz que não há um Deus para a gente conhecer. O agnóstico diz que se existir um Deus, a gente não consegue conhecer Ele. É impossível saber dele. Paulo diz que o maior desejo do cristão deveria ser, eu quero conhecer mais a Deus. Os profetas diziam isso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu preciso saber mais, eu preciso conhecer mais, e conhecer aqui, não é só de conhecimento intelectual, eu quero ler mais a respeito de Deus, eu quero ter mais diplomas de teologia, de filosofia, eu quero ter mais argumentação, não, esse conhecimento aqui é o conhecimento vivencial, experimental. Eu quero que eles andem mais contigo, que eles vejam mais o Senhor. É mais ou menos você dizer assim, escuta, e aí, você conhece o presidente Bolsonaro? Já li bastante dele, já li bastante história, eu gosto, não gosto, eu detesto, é bom, é ruim. Por que você não gosta? Porque eu conheço, é assim, é verdade, você conhece? Mas está aqui a esposa dele, a mãe dele, você conhece igual ela? Não. Você conhece de ler, você conhece de ouvir falar, você conhece porque outro falou, outro falou, e você conhece a interpretação do que o outro disse. Mas para conhecer você tem que andar junto. Como diz o pastor Elias, você tem que comer um saco de sal junto. Não é um saquinho de 1 quilo, é sacão mesmo de 60 quilos.
quando você caminhar junto muito tempo, quando você experimentar, quando você sentar no colo, dormir junto, comer junto, aí você vai começar a conhecer. Paulo está dizendo: eu peço que o Senhor ilumine para que eles venham a conhecer. O cristão, preste atenção, Paulo vai citar isso em diversos textos, Pedro vai dizer isso: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Eles constantemente estão dizendo: a gente precisa crescer no conhecimento, a gente precisa conhecer mais Deus, a gente precisa saber mais, a gente precisa andar mais com Deus. Preste atenção, o cristão de verdade é aquele que sabe que deve crescer no seu conhecimento com Deus. Como é que ele experimenta isso? Primeiro, ele tem a salvação. Na salvação, diz lá em João capítulo 17, versículo 3, eu tenho conhecimento pessoal de Deus. É tipo, eu me encontrei com Ele, eu vi Ele, eu falei com Ele, Ele me falou e eu disse sim a Ele, nós conversamos. A salvação é um tete-a-tete, é uma entrega pessoal. A salvação é o primeiro conhecimento, é o meu conhecimento pessoal. Não é só de ouvir dizer, agora eu e ele me convidou, eu aceitei, agora sou eu e Deus. Isso é a salvação individual. É conhecer ao Senhor de perto. Não é de ouvir falar, não é do que me falaram, não é do que os profetas disseram, não é do que o evangelista João, não é o que o pastor pregou, é você conheceu Deus pessoalmente. Você um dia falou com Deus tete a tete por causa dos seus pecados e pediu perdão pelos seus pecados tete a tete a Ele. Você entregou individualmente, pessoalmente. Você pessoalmente disse: Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Isso é salvação. Não tem procuração. Não dá para o pastor fazer isso por você, não dá para a esposa fazer isso por você. Ó, vai na igreja e aprende por mim, depois você fala para mim. Não. Ou você tem um conhecimento pessoal e individual, ou você tem um tete a tete com Deus, ou você não é salvo. A salvação do cristão é esse primeiro encontro. E eu posso ser salvo no primeiro encontro? Posso. Eu ouvi Deus pela primeira vez, eu posso me entregar, eu posso conversar, eu posso falar com Ele, e eu posso ser salvo, se eu entreguei o meu coração e a minha vida a Ele. Amém? Aí depois vem a santificação, porque o cristão de verdade, ele é salvo, ele foi salvo porque conheceu, ele falou com Deus tete a tete, ele entregou a sua vida. Mas a Bíblia diz que ele precisa ter uma vida santificada, separada. Ele tem que andar mais próximo de Deus, ele tem que se santificar, ele tem que conhecer mais, e aos poucos ele tem que ir se separando da vida do mundo, deixando as coisas. E eu sou uma nova criatura, eu deixei as coisas que ficaram para trás e agora eu ando com Deus. E eu cada dia ando mais, me entrego mais e me torno mais santo. O que é santo? Separado. O cristão tem que ser uma vida santificada. Filipenses 3:10. Eu quero conhecê-lo, eu quero experimentá-lo, eu quero me dedicar e eu quero inclusive experimentá-lo, diz esse texto. E finalmente, o cristão deve caminhar para a glorificação, que a glorificação é o conhecimento perfeito de Deus. Eu não consigo ver Deus como Ele é exatamente, eu não sei, eu não consigo entender, compreender, não consigo, plenamente a Deus eu não consigo, eu ando mais, mas a Bíblia diz que quando eu for glorificado, 1 Coríntios capítulo 13, versículos 9 a 12, quando eu for glorificado, quando eu perder a incorruptibilidade, quando a minha mente deixar de ter limites, e o meu espírito for livre diante de Deus, eu vou ser glorificado. E aí, conforme eu caminho assim, é que eu conheço. Mas eu não consegui chegar nem a
começo do que eu queria dizer para você. Então eu só vou ler por cima aqui e encerrar. É assim que eu entro na minha vida. Eu sou salvo, sou santificado e desejo a minha glorificação. E como é que o prisioneiro Paulo, que está preso por causa do evangelho, ora pelos cristãos que estão lá fora e que ele gostaria que fossem melhores? Ele ora exatamente e diz assim: olha, Deus, eu quero que eles conheçam mais, eu quero que o entendimento deles abram e que eles cresçam, que eles te conheçam mais, mais e mais. Vou fazer só um parênteses aqui. Essa semana tive uma conversa com os professores de escola dominical e nós queremos retornar à nossa escola dominical adulta. Só que nós não queremos retornar à nossa escola dominical como era antes, porque nós nos decepcionamos com a escola que era antes. Era uma escola de intelectualização, de falar a respeito de Deus. E todos nós, os professores, conversamos e entramos num consenso de que nós queremos menos alunos e alunos que queiram praticar aquilo que estão aprendendo, não só aprender mais. É por isso que os professores serão responsáveis também de passar tarefas e cobrar. Escuta, lembra que nós estudamos domingo? Você está vivendo aquilo lá ou não? Você quer experimentar o que você conhece de Deus ou você quer só para saber mais de Deus? Paulo está dizendo: eu quero que vocês conheçam mais, experimentem mais. Oro, diz ele no versículo 18, para que vocês sejam iluminados, a fim de compreendam a esperança concedida àqueles que o chamou. Eu só vou citar agora porque não dá mais tempo, mas Paulo diz assim: Deus, eu quero que esses cristãos saibam que eles vivem porque tem uma esperança. O que é esperança? Esperança não é um tipo do vai acontecer. Não. Esperança não é alguém que espera que algo aconteça. Não. Esperança bíblica é algo que me move àquilo que eu anseio. Esperança bíblica é algo que, bom, eu desejo Jesus Cristo, então eu estou esperando, então eu vou até Ele. Eu não fico sentado esperando. Esperança é algo que nutre o coração do cristão. Em todas as cartas de Paulo, ele fala da esperança. Cristão não pode ser desesperado, ou seja, não ter esperança. Cristão não pode ser esse que não tem perspectiva futura, até porque Paulo diz que nós cristãos somos sempre chamados para algo do futuro. Deus sempre olha e enxerga o futuro em mim. Deus chega para Gideão, e Gideão está escondido, com medo dos filisteus, e ele chega para Gideão e diz assim: escuta, levanta e seja valente, vai na tua força. Deus sempre olha e chama Moisés e fala: Moisés, você vai ser libertador, e Moisés está fugindo do faraó. Deus sempre enxerga em mim o que há de estar por vir. Deus não olha para o meu passado. Quem olha para o meu passado e me condena é Satanás, o meu adversário. Tinha uma música, muitos anos atrás, quando tinha videoclipe evangélico ainda, né? Eu nem lembro, Carman, alguma coisa Carman que cantava, não lembro quem que era agora o cantor, mas falava sobre o avivamento. Eu acho lindo, porque na introdução do vídeo dele, tinha uma convenção de demônios lá, né? E os demônios falando um com o outro, como que vamos destruir os cristãos, como é que vamos destruir os cristãos. Aí até que um fala assim: escuta, lembra eles dos pecados deles. Aí o demônio falou: mas eu já lembrei. E aí eles não ficaram tristes? Ele falou: não, quando eu lembro eles dos pecados deles, eles lembram da esperança gloriosa do perdão em Cristo Jesus. Cristão não fica olhando para o passado da vida, ele olha para o futuro. Cristo me perdoou, Cristo me capacita e vai me usar e abençoar. Eu não sou consequência dos meus erros, eu sou a esperança do poder de Deus na minha vida. Paulo diz que eles enxerguem essa esperança, versículo 18, e que o Senhor conceda a eles
porque eles foram chamados para a rica e gloriosa herança de um povo santo. Eu não vou me deter nisso aqui, porque está na segunda oração de Paulo, lá no capítulo 3, que essa palavra me chamou a atenção. Martin Lloyd Jones tem uma coleção inteira só do estudo de Efésios, e o que mais me chamou a atenção no livro dele, que ele fala as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo está dizendo assim: Deus, por favor, abre, ilumina o coração desses cristãos que são tão pobres de vida, tão pobres de alegria, porque o Senhor já deu a riqueza que o Senhor tem para eles. Eles são ricos, eles são herdeiros da promessa, eles são herdeiros do Senhor. Eles são o povo mais rico dessa terra e ficam brigando por migalhas que caem do palácio do governo. Ficam brigando por migalhas que vêm de cargos políticos. Ficam brigando por migalhas de glórias da internet. Deus, eles têm aqui, olha, versículo 18, eles são herdeiros da sua rica herança. E Paulo vai dizer isso na sua carta, das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo ora para que os meus olhos sejam abertos, meu coração entenda o quanto eu sou rico, e que dinheiro no mundo, nenhum dinheiro do mundo consegue comprar o que eu tenho como cristão. Glória a Deus, foi tão baixo que vocês não têm essas riquezas maravilhosas, não? Você não crê que é rico em Cristo? Paulo diz que nós somos, no começo do texto aqui do capítulo 1, diz que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso é pouco para você, irmão? Você está esperando um carro novo na garagem para dar glória a Deus? É isso? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O pessoal se alegra com quincalha, com porcaria, e não glorifica o teu nome pelas tantas bênçãos que o Senhor já tem dado para eles. É por esse cristão que eu estou preso, Paulo diz, mas eu gostaria que eles fossem livres como eu sou, não se prendessem mais a essas coisas pelas quais eles gastam a vida, e pulassem de alegria pelas alegrias que ele já tem, pelas bênçãos que ele já tem. Para ir para o final, versículo 19, ele diz também: ora para que entenda uma grandeza insuperável do poder de Deus. Ou seja, Deus, eu queria que eles entendessem o poder, o dunamis. Paulo diz algumas palavras aqui para expressar esse poder, porque ele fala, olha, o poder insuperável, depois ele diz, é o mesmo poder grandioso. Paulo usa várias palavras para tentar expressar o seguinte: irmão, vocês não estão entendendo, não existe nada mais forte nesse mundo, não existe nada mais poderoso nesse mundo, do que pode existir dentro da sua vida. É o poder, como disse aí de Colossenses 3,10, é o poder daquilo que ressuscitou Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, é esse poder que ressuscitou o Cristo dos mortos. Ah, mas teve outras ressurreições, todo mundo vai ressurreiçar, não é esse poder? Não, você não está entendendo. A morte de Cristo foi a morte paga por causa de todos os nossos pecados. Imagina o seguinte: cada um dos nossos pecados amarra Jesus Cristo à morte. Cada um de nós aqui, porque pecou, amarra um pouquinho Jesus Cristo à morte, porque Ele pagou o preço do meu pecado. A Bíblia está dizendo que o poder da ressurreição de Jesus nem o pecado do mundo inteiro consegue impedir Jesus de viver. O meu pecado às vezes me entristece tanto, me causa tanta depressão, tanta angústia,
Meu pecado, teu pecado nos aprisiona, nos leva a uma vida tão podre, leva pessoas a se suicidarem, leva pessoas a destruírem as vidas. Pois é, Paulo está dizendo assim, pois é, o pecado do mundo inteiro estava em Jesus. Mas esse pecado do mundo inteiro, na morte de Jesus, não pôde impedir o poder de Deus. Tudo, de todos os seres humanos, de todos os tempos, de toda a humanidade, de todos os planetas que porventura houver ser humano. Se tem outros planetários aí, né? Todos os pecados nossos não impedem Deus de agir. Paulo está querendo dizer isso. Você pode errar o quanto você quiser na vida, mas o dia que você deixar o poder de Deus te levantar, nada pode impedir. O dia que você deixar Deus operar na sua vida, o poder dele é imensurável. Ele está dizendo aqui, ó, não dá para medir. É tão grande que ele compara dizendo assim, ó, versículo 21, ele está acima de todo governante. Pega todos os grandes líderes do mundo, do universo, de todos os tempos, com todas as autoridades que tiveram, com todo o poder bélico que tiveram. Paulo está dizendo assim, todos eles estão debaixo dos pés de Jesus hoje. Nenhuma nação, nenhum poder bélico, nenhum poder financeiro, nenhum homem nesta terra, nada. Eu não vou resumir porque está aqui, olha. Ele diz, nenhum governante, nenhuma autoridade, nenhum poder, nenhum líder, qualquer outro nome, ninguém, Deus o submeteu a Jesus Cristo. Ou seja, Jesus morreu por nossos pecados, estava lá, mas Deus no seu poder ressuscita, e não apenas ressuscita, coloca ele como superior a todos os outros que já viveram. E para concluir, encerrar, ele diz, e ele é a plenitude da igreja, e ele foi dado à igreja, ou seja, esse poder de Jesus, esse poder de Deus em Jesus, foi dado em Cristo para toda a igreja. E ele diz, e usa várias todo aqui, né, olha, ele fala, ó, Deus prometeu todas as coisas, a autoridade de Cristo fez para o bem da igreja, e a igreja é preenchida e completada por Cristo, e enche consigo todas as coisas em toda parte. Ele é pleno. Em outras palavras, você não sabe o que é ser, nós cantamos aqui, né? Somos as mãos, somos os pés, somos os olhos de Jesus, somos. Não existe poder que pode impedir a igreja. Eu quero encerrar. Qual é a oração de Paulo? A oração é, Deus, por favor, abre os olhos deles. Ilumina, Deus. Eu não estou pedindo para o Senhor dar mais poder para eles, o Senhor já deu. Eu não estou pedindo para o Senhor dar mais riqueza, o Senhor já deu. Eu não estou pedindo para o Senhor dar mais perdão, o Senhor já deu. Eu não estou pedindo para o Senhor dar mais autoridade, o Senhor já deu. Eu estou pedindo para que o Senhor abra os olhos, porque eles não estão entendendo o que é ser cristão. Eles não estão entendendo que poder é esse, eles não estão entendendo a força que eles têm como um cristão. O quanto um cristão pode, através da sua oração, do seu joelho, da sua vida dedicada. Quanto cristão querendo ser presidente da república e ele não está entendendo isso. Não existe poder, não existe autoridade, não existe nome, não existe status que vai colocá-lo num status melhor do que ele já está em Cristo. Eu gosto dessa frase do Billy Graham, né? Um dos presidentes, Billy Graham foi conselheiro de diversos presidentes dos Estados Unidos. Um deles chamou Billy Graham no gabinete quando foi eleito e disse: Billy Graham, o senhor é muito respeitado e o senhor pode escolher, o senhor quer ser ministro do que nos Estados Unidos? O ministério que o senhor quiser, eu faço o senhor ministro dos Estados Unidos. E o Billy Graham voltou: senhor presidente, muito obrigado, mas ninguém gosta de ser rebaixado de cargo, eu também não. Eu não preciso ser presidente, eu não preciso ser ministro dos Estados Unidos, eu sou ministro de Deus. Você não está entendendo?
o que Paulo está orando. Baixa a tua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu não sou tão prisioneiro como Paulo. Quisera eu ser tão submisso e conseguir enxergar e ver, mas a tua palavra está dizendo, e a oração do apóstolo, eu queria que ela hoje fosse feita exclusiva, não exclusivo não, é ser muito egoísta, Pai, mas eu gostaria que essa oração fosse agora entendida por essa igreja, pelos irmãos que me ouvem, pelos irmãos que me veem na internet também. E a oração é: abre os olhos do meu coração, Senhor, ilumina, me dá entendimento, faz eu entender o que é esse negócio de ser cristão de verdade, andar na tua presença, do poder de Cristo, da salvação. Deus, eu não entendi ainda, eu sinceramente, eu acho que não, os meus irmãos não, também não, o que é o Espírito Santo de Deus morar em mim, o Espírito que dá vida a todas as outras coisas, o Espírito que conhece todas as coisas. Eu não entendi direito, os irmãos também não, porque nós corremos atrás de tanta coisa, tanta riqueza, a gente trabalha tanto. O Senhor disse que eu sou o mais rico de todos eles, porque eu sou teu herdeiro. Deus, em nome de Jesus, abre, por favor, que o teu Espírito fale, mas que o teu Espírito, como Paulo orou aqui, Deus, por favor, abre, ilumina, clareia, porque eu não consigo enxergar direito. E como eu disse no começo dessa mensagem, eu não consigo expressar para esses irmãos entenderem, mas que o teu Espírito faça, por favor, faz isso, para que ninguém aqui jogue pérola aos porcos, para que ninguém aqui se rebaixe, para que ninguém aqui desvalorize ser cristão, mas ergam a cabeça, se alegrem e triunfantemente caminhem com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Nos abençoa assim hoje, sempre. Nos abençoa nós aqui e todo o teu povo espalhado na face dessa terra, em especial esses que nos ouvem agora também. Nos abençoa, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, amados. Como disse o irmão Vitor, olha que gostoso, olha para o lado aí, quanta gente, né? Saudade dos irmãos. Você não sabe que saudade que eu estou de poder abraçar vocês. Ai, que vontade de abraçar, né, Fer? A vontade enorme. Que o Espírito Santo possa traduzir essa vontade minha e tua no nosso olhar um para o outro, no nosso estender a mão e dizer: Deus te abençoe, querido. No bracinho assim só, né? Mas que Deus te abençoe, que Deus renove, que Deus faça a sua semana ser vitoriosa, abençoada, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Vai na paz, em nome de Jesus. Muito obrigado.